Então, né, como falei ali, falei um pouco da sociedade açucareira e na base daquela pirâmide a gente vai ter os escravos, que faziam o trabalho nos engenhos. Como vocês podem imaginar, era um trabalho árduo e muito cansativo, né? Os escravizados, eles trabalhavam dia e noite, não se paravam o engenho, então eram divididos em turnos, mas claro que vocês têm que lembrar que cada escravo trabalhava mais de 12, 16 horas, tá? Eles não tinham férias ou qualquer tipo de descanso e não havia nenhum tipo de remuneração, eles não ganhavam nada, mal e mal prato de comida para poder se alimentar. A gente vai ter os escravizados, então, era a maior parte da população na colônia, então se a gente for comparar em números, o Brasil foi a colônia, o país no mundo que mais recebeu escravos. O Brasil é o país mais negro fora da África, tá? Então o Brasil recebeu muitos escravizados. Os escravizados, eles podiam estar em alguns campos, né? Então alguns trabalhavam no campo mesmo, plantar, capinar, colher, pescar, cuidar da lavoura, enfim. Daí a gente vai ter os escravizados, que são a grande maioria, que são os fabricadores de açúcar. A gente tem alguns escravizados que vão ter os trabalhos domésticos, principalmente mulheres, mas às vezes precisava de algum homem para fazer trabalhos como de jardinagem, cuidar de coisas da casa. Então eles cozinhavam, né? As mulheres principalmente eram cozinheira, faxineira, ama de leite, ou seja, a mulher branca dava à luz ao seu filho, mas quem amamentava essa criança era a escravizada. Tinha também a opção, né? Não bem opção, mas criou-se uma categoria que era os escravos de ganho, que eles trabalhavam no comércio, e esses escravos, então, às vezes conseguiam algum lucro e eles podiam guardar esse dinheiro para comprar sua alforria. Eram poucos casos, mas a gente tinha nas cidades alguns desses casos, tá? De escravos que eram sapateiros, faziam algum tipo de trabalho assim na cidade. Como já falei, então, a senzala vai ser a moradia de escravos. Aqui, então, a gente tem uma senzala. Eles dormiam todos juntos, não existia essa colchão, quarto, não era nada disso, eram todos dentro de um mesmo cômodo e viviam em comunidade, pois era o que eles tinham. A gente vai ter dentro da vida das mulheres escravizadas, né, muitos casos de estupro dos fazendeiros e seus filhos contra essas mulheres. Muitas escravas terão filhas e filhos desses senhores do engenho e seus herdeiros. E elas eram abusadas constantemente, estupradas. A vida já não era fácil pelos trabalhos forçados. Muitas preferiam trabalhar no campo do que ir trabalhar no trabalho doméstico, mesmo sendo mais leve, pois elas sabiam que elas tinham chance de ser estupradas, enfim, não era fácil. Aqui uma ilustração, então, delas sendo abusadas e as mulheres brancas nada faziam, nada acontecia, todo mundo sabia o que acontecia, mas todo mundo fingia que não sabia e que isso não existia. A vida dos escravizados, então, era difícil, né? Como vocês podem perceber, e eles não aceitavam pacificamente suas condições, tá? Vocês têm que lembrar que eles se revoltavam sim, eles não estavam contentes com a maneira que eles eram tratados, e quando isso acontecia, algum tipo de reclamação, os senhores de engenho faziam alguns castigos. O tronco, como vocês podem ver aqui, eles eram açoitados, o cepo, máscara, eu vou mostrar tudo aqui. Então a gente tem aqui eles presos pelos pés para não fugirem. Então eles dormiam dessa forma. Então aqui a gente tem o cepo colocado aqui, eles amarrado. Aqui outras ferramentas de tortura, a máscara para que algumas mulheres não mordessem os senhores, e homens também usavam. Então aqui elas também estão presas. Vou depois falar da resistência, mas acho que isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem
como era dura a vida desses escravizados, ok?